Prompt. Realistic Eye Contrast YouTube Thumbnail Wide Angle Cinematic Shot Composite of Three Powerful Scenes for a Gay Psychological Drama Left Panel Exhausted 35 e o português Man with Deep Sorrow Pushing Wheelchair of His Disabled Wife Traug Rainy Lisbon Streets at Night Heavy Burden and Sacrifice Visible in Posture Center Panel Intense Rescue Moment on 25 de Abril Bridge the Man Being Pulled from the Edge by and Some Savior Man Dramatic Tension Wind and City Lights Right Panel Joyful Romantic Moment of the two men embracing happily on Porto Riverside at a golden sunset symbolizing new destiny and love ultra realistic style eye contrast colors emotional close fast dramatic lighting space for title overlay at a bottom target American audience. 2. TIEUMI. Quase pulei da ponte por cuidar da esposa paraplégica, o homem que me salvou mudou meu destino para sempre. 3. Noi Deng Xiao Shuan. File 1. O vento uivava como um animal ferido sobre a ponte 25 de Abril. As luzes de Lisboa tremiam lá embaixo, e o rio Tejo parecia um abismo negro chamando o meu nome. Eu, João Mendes, de 42 anos, estava ali com as mãos apertadas na grade molhada, o corpo inteiro a tremer não só pelo frio de novembro mas pelo peso insuportável de 12 anos a sacrificar tudo pela minha esposa paraplégica. Ana, depois de uma discussão feroz com a família dela que me acusava de não fazer o suficiente, eu saí de casa. Em Alfama, deixando-a sozinha na cadeira de rodas, e vim para aqui porque já não aguentava mais o silêncio dos meus desejos reprimidos, a culpa que me consumia e a vida que eu tinha perdido. O meu coração batia descompassado, as lágrimas misturavam-se com a chuva, e eu murmurei para o vazio: Ana, perdoa-me, mas um passo em frente e tudo acabaria de vez. De repente ouvi passos rápidos atrás de mim e uma voz forte cortou-a. Tempestade, espera, não faças isso. Um homem correu para mim, agarrou-me o braço com força e puxou-me para trás com determinação. Calma, respira, eu estou aqui. O seu rosto molhado pela chuva era firme, mas os olhos castanhos transmitiam uma compreensão imediata que eu não via há anos. Ele era Miguel Santos, um paramédico que acabava o turno e passava pela ponte. Por acaso o meu corpo cedeu e eu caí nos seus braços soluçando como uma criança. O mundo girava e eu não sabia se era alívio ou vergonha, mas naquele momento a minha vida partiu-se em dois para sempre. Para entender como cheguei a este ponto tenho de voltar 12 anos atrás, quando tudo começou. Eu e Ana vivíamos em Lisboa uma vida aparentemente normal. Eu era arquiteto com projetos prometedores no centro da cidade e ela professora de história numa escola secundária. Casámos-nos por pressão da minha família conservadora de Braga, católicos devotos que viam o casamento como o caminho certo para um homem como eu. Escondia desde a adolescência os sentimentos por outros homens. Pensava que o casamento me curaria ou pelo menos me daria paz. A família dela em Lisboa era mais aberta, mas ainda assim o dever falava mais alto. O acidente aconteceu numa noite chuvosa parecida com esta. Eu conduzia discutindo com Ana sobre as minhas ausências cada vez mais frequentes, distraído pela culpa interna que me roía, e o carro derrapou contra um poste. Ela ficou paraplégica da cintura para baixo. Os médicos disseram que nunca mais andaria ao mundo. Desabou. A culpa tomou conta de mim. Eu era o responsável por ter destruído a vida dela. Deixei-o emprego de imediato, vendi os meus projetos e dediquei-me exclusivamente a cuidar dela. As manhãs começavam cedo com a fisioterapia em casa, as tardes eram consultas no hospital e as noites longas de silêncio onde eu a via sofrer e me odiava por isso. A família dela elogiava-me como um santo marido perfeito que sacrificava tudo. A minha família em Braga telefonava todas as semanas a lembrar o dever cristão de aguentar até ao fim, mas por dentro eu morria um pouco todos os dias. Os amigos afastaram-se porque eu não tinha tempo para nada além dela. Os meus sonhos de arquitetura ficaram guardados numa gaveta e os meus desejos mais profundos trancados num cofre que eu jurava nunca abrir. Os dias tornaram-se rotina dolorosa. Levantar Ana da cama, ajudá-la no banho, preparar as refeições, levá-la ao parque para ela sentir o sol na pele e depois voltar para casa onde o silêncio pesava como chumbo. Eu sorria para ela, mas por dentro gritava. Eu amava Ana como amiga, como companheira de uma vida que eu escolhi, mas o amor romântico que ela merecia eu não podia dar porque o meu coração batia por homens que eu nunca toquei. A pressão social em Portugal, mesmo sendo um país progressista, pesava nas famílias tradicionais como a nossa. Os vizinhos comentavam: o marido dedicado à família dela orgulhava-se, e eu sentia-me preso numa jaula dourada que eu mesmo construíra. 12 anos passaram assim e o cansaço acumulado transformou-se em desespero naquela noite. Depois de a mãe de Ana me acusar ao telefone de estar a falhar com a filha, eu saí porta fora sem olhar para trás e vim para a ponte. O vento agora acalmava um pouco enquanto Miguel me segurava os ombros. Vamos sair daqui, disse ele com voz calma. Não estás sozinho. Eu não conseguia falar, mas deixei-me guiar até ao carro dele. Ele levou-me para um café aberto toda a noite perto da ponte e ali sentado com uma chávena de chá quente nas mãos comecei a contar pedaços da minha história. Ele ouvia sem julgar, os olhos atentos, e eu senti pela primeira vez em anos que alguém via o homem por trás do mártir. Quando voltei para casa horas depois, Ana estava a dormir na cadeira reclinável. Eu cobri-a com um cobertor e sentei-me ao lado dela a chorar em silêncio, mas o rosto de Miguel ficou gravado na minha mente e pela primeira vez uma centelha de esperança misturada com terror acendeu-se no meu peito. Eu não sabia, mas aquele salvamento era apenas o começo de uma tempestade maior. File 2.
Miguel telefonou no dia seguinte para saber como eu estava. A voz dele ao telefone era quente e preocupada, como se fôssemos amigos de longa data. Eu hesitei, mas acabei por aceitar encontrar-me com ele num pequeno jardim perto do Rio Tejo, no bairro de Belém. Ana tinha uma consulta de rotina, e eu disse-lhe que precisava de ar fresco. Ela sorriu cansada e disse: vai, João, tu mereces um momento para ti, mesmo sem saber que aquelas palavras abririam uma porta que eu temia atravessar no jardim. Miguel esperava-me com 2 cafés na mão. Sentámo-nos num banco e falámos durante horas. Ele contou que era paramédico há 15 anos, que já salvara muitas vidas, mas que o meu caso o tocara porque vira nos meus olhos o mesmo desespero que via em pacientes que perdiam a esperança. Eu abri-me mais do que nunca, contei-lhe sobre o acidente, a culpa, o sacrifício diário, e pela primeira vez admiti em voz alta que era gay, que sempre fora, que o casamento com Ana fora uma fuga que se tornara prisão. Miguel não se chocou, apenas acenou com a cabeça e disse: eu entendo, João, o mundo força-nos a esconder quem somos, especialmente nas famílias como a tua de Braga. Eu sou gay assumido e paguei o preço com o afastamento dos meus pais, mas hoje vivo em paz. O sol descia sobre o Tejo quando nos despedimos, e ele apertou a minha mão demoradamente, um gesto simples, mas que me deixou o coração acelerado. Em casa, Ana notou a minha mudança de humor. Estás diferente? Perguntou com os olhos curiosos. Eu disse que fora apenas um passeio, mas a mentira pesou como os dias seguintes. Miguel tornou-se uma presença constante, mensagens curtas, encontros rápidos no café ou no parque. Ele ajudava-me a ver as coisas de outro ângulo, falava de terapia de autoaceitação, e eu sentia-me vivo pela primeira vez em anos, mas a culpa nunca saía do meu peito. Como podia eu pensar em mim quando Ana dependia de mim para tudo? A família dela veio visitar-no fim de semana. O irmão mais velho olhou-me de lado e disse: João, tu és o pilar desta casa, não podes fraquejar agora. Com a nova medicação da Ana vais ter de redobrar o esforço. Eu acenei em silêncio, mas por dentro fervia. A pressão social em Lisboa era subtil, mas nas famílias tradicionais era sufocante. Os vizinhos perguntavam sempre pela Ana e elogiavam o meu sacrifício como se fosse uma medalha que eu usava contra a vontade. Uma noite depois de ajudar Ana a deitar-se, recebi uma mensagem de Miguel: quer falar hoje? Eu saí às escondidas e encontrei-o num bar discreto perto de Cais do Sodré. Falámos até tarde sobre sonhos perdidos, e ele contou a sua história de saída do armário aos 25 anos, o pai que parou de falar com ele, a mãe que chorou mas acabou por aceitar. Eu ouvia e via no seu rosto a força que eu não tinha. Quando nos despedimos, ele abraçou-me e eu senti o calor do seu corpo contra o meu, um abraço que durou segundos a mais e que me deixou acordado toda a noite. A manhã seguinte trouxe uma crise. Ana teve uma infecção urinária comum nas paraplégicas e passámos o dia no hospital. Eu segurava-lhe a mão enquanto os médicos faziam exames e via nos olhos dela o medo e a dependência total. Como podia eu abandonar isto? Miguel enviou uma mensagem a perguntar como estava e eu respondi com uma mentira: tudo bem, mas o meu coração dividia-se. A amizade com Miguel crescia e com ela o medo de ser descoberto. A família em Braga telefonou. A mãe disse: filho, tu és exemplo para todos nós. Aguenta firme que Deus recompensa. Eu respondi: sim, mãe, mas desliguei com as mãos a tremer. Os dias passavam entre o cuidado a Ana e os encontros secretos com Miguel. Ele nunca pressionava, apenas ouvia e oferecia conselhos suaves. Um dia no parque ele disse: João, tu mereces felicidade, não podes viver só para os outros. Aquelas palavras ficaram comigo como uma semente que começava a germinar, mas a sociedade à minha volta lembrava-me o contrário. Os noticiários falavam de direitos LGBT em Portugal, mas nas ruas do meu bairro conservador as pessoas ainda sussurravam sobre famílias destruídas por escolhas egoístas. Eu voltava para casa todas as noites com o coração apertado, beijava a testa de Ana e perguntava-me se algum dia teria coragem de escolher a mim mesmo. A tensão aumentava lentamente como uma corda esticada que ameaçava romper. File 3. A ligação com Miguel aprofundava-se dia após dia. Encontrávamos-nos agora em locais mais reservados, um pequeno apartamento dele em Campo de Ourique, onde ele preparava jantar simples, e falávamos até altas horas. Ele nunca me forçava a nada, apenas oferecia um espaço seguro onde eu podia ser eu mesmo. Uma noite depois de uma discussão com o irmão de Ana que me acusara de estar distante, eu cheguei ao apartamento dele com os olhos vermelhos. Miguel abraçou-me sem palavras e eu deixei-me ficar ali, sentindo o ritmo da sua respiração contra o meu peito. Quando nos afastámos, os nossos olhares cruzaram-se e pela primeira vez eu senti o desejo que sempre reprimira. Não foi um beijo apaixonado, mas um toque leve de lábios que durou segundos e que me deixou tremendo de medo e alívio. Miguel disse baixinho: está tudo bem, João, tu não estás sozinho. Eu voltei para casa naquela noite com o coração em tumulto. Ana dormia e eu sentei-me ao lado da cama a observá-la. A culpa era como uma faca no peito. Como podia eu trair a mulher que dependia de mim desde o acidente? A família dela notava a minha mudança. O pai de Ana veio visitar e disse com tom sério: João, tu pareces cansado, mas também mais leve. Há algo que queiras contar? Eu neguei, mas o suor na testa traiu-me. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Miguel convidou-me para um fim de semana em Sintra, longe de Lisboa. Eu inventei uma desculpa de trabalho antigo e Ana aceitou com um sorriso triste: vai, João, descansa um pouco. A viagem foi como um sonho. Caminhámos pelos palácios. Miguel segurava a minha mão quando ninguém via e falávamos de futuro possível. Eu imaginava uma vida onde pudesse ser livre, mas o rosto de Ana aparecia sempre na minha mente. De regresso a Lisboa, a realidade bateu forte. Ana teve uma queda em casa tentando alcançar algo sozinha e eu encontrei-a no chão chorando. O pânico tomou conta de mim enquanto a levantava e a levava
Para o hospital no caminho ela disse baixinho: João, eu sei que tu estás a sofrer por minha causa. Mas eu não quero ser o teu peso para sempre. Aquelas palavras cortaram-me como vidro. Eu passei a noite no hospital ao lado dela e Miguel enviou mensagens de apoio, mas quando o irmão de Ana chegou de manhã olhou-me com suspeita e perguntou onde estavas no fim de semana. João, eu gaguejei uma mentira, mas vi nos seus olhos que ele não acreditava. A família começava a desconfiar e a pressão social crescia. Os vizinhos comentavam que eu saía mais e a igreja da paróquia onde a mãe de Ana ia rezava pela minha força. A minha própria família telefonou da Braga. A mãe disse com voz preocupada: filho, ouvi dizer que andas estranho, cuida da Ana, que é o teu dever. Eu sentia-me encurralado entre o amor que nascia por Miguel e o dever que me prendia a Ana. Uma noite Miguel e eu encontrámos-nos no Tejo e ele disse: João, tu tens de escolher viver ou sobreviver. Eu chorei nos seus braços e ele beijou-me a testa com ternura. O beijo anterior repetiu-se, mais longo, mais intenso, mas ainda cheio de medo e respeito. Nosso laço emocional fortalecia-se, mas o mundo à volta conspirava contra nós. O irmão de Ana seguiu-me um dia e viu-me com Miguel a sair do apartamento. O confronto veio dias depois em casa. Ele gritou: João, tu estás a trair a minha irmã com um homem depois de tudo o que fizeste por ela. Eu neguei no início, mas a verdade saiu aos poucos. A família de Ana reuniu-se em casa e as vozes elevaram-se acusações de egoísmo, de traição, de abandono. A Ana ouvia tudo da sua cadeira com lágrimas nos olhos e disse calmamente: deixem-no falar. A tensão atingia o pico e eu sentia que a corda estava prestes a romper. File 4. A revelação explodiu como uma bomba. A família de Ana exigiu que eu saísse de casa imediatamente, mas Ana interveio com voz fraca: não o expulsem, ele sacrificou tudo por mim. Miguel apareceu no hospital quando Ana teve uma complicação respiratória causada pelo stress. Ele ajudou nos cuidados como profissional e eu vi nos olhos dela uma mistura de gratidão e dor. A traição do irmão veio quando ele contou tudo à minha família em Braga. O meu pai telefonou furioso: tu envergonhas-nos, João, depois de tudo que ensinámos o dever acima de tudo. A minha mãe chorou ao telefone e disse que não queria ver-me mais. A pressão social transformou-se em ostracismo. Os vizinhos pararam de cumprimentar-me e na igreja local sussurravam sobre o marido que abandonava a mulher doente. Eu passava as noites entre o hospital e o apartamento de Miguel debatendo-me com a moralidade. Podia eu deixar Ana depois de prometer para sempre na saúde e na doença? Miguel ouvia-me com paciência e dizia: João, o amor verdadeiro não é sacrifício cego, é permitir que ambos vivam. A escolha veio numa noite chuvosa. Ana chamou-me ao quarto e disse com voz serena: João, eu sempre soube que tu eras diferente desde antes do acidente. Eu fiquei porque te amava como amigo e porque precisava de ti, mas agora vejo que te estou a destruir. Deixa-me ir. Eu chorei abraçado a ela e prometi que cuidaria sempre, mas que precisava de viver. A família dela processou-me por abandono alegando negligência, mas o tribunal em Lisboa, considerando o contexto progressista do país, deu-me tempo para organizar a transição. Eu paguei uma cuidadora profissional e mudei-me temporariamente para a casa de Miguel. A traição do meu próprio irmão veio quando ele publicou nas redes sociais da família uma mensagem condenando-me. O escândalo espalhou-se, mas em Portugal a opinião pública dividiu-se. Alguns apoiavam o direito ao amor próprio, outros gritavam sobre o dever familiar. Miguel esteve ao meu lado em todas as audiências e confrontos, segurando a minha mão em privado e oferecendo força ao meu mundo. Desabava, mas pela primeira vez eu sentia que reconstruía algo verdadeiro. A culpa ainda me acordava à noite, mas as conversas com Miguel ajudavam-me a ver que o sacrifício eterno não era virtude, mas prisão. O clímax veio quando Ana teve de ser internada novamente e eu tive de escolher entre ficar no hospital ou acompanhar Miguel a uma consulta de terapia. Eu escolhi Ana, mas enviei-lhe uma mensagem de amor e ele compreendeu. O preço era alto. Ana perdeu peso. A família dela cortou relações comigo e a minha em Braga fez o mesmo, mas eu pagava com a cabeça erguida. O despertar começava a chegar, lento, doloroso, mas real. File 5. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Ana adaptou-se à nova cuidadora e começou a sorrir novamente nas chamadas que fazíamos semanalmente. Eu e Miguel mudámos-nos para um apartamento maior em Porto, longe das memórias de Lisboa, para começar de novo. O Rio Douro testemunhou os nossos passeios de mão dada, as conversas profundas e os momentos de silêncio onde eu finalmente aceitava quem era a família de Ana. Acabou por aceitar uma trégua depois de ver que eu continuava a pagar as despesas médicas e a visitar Ana uma vez por mês sem pressão. A minha família em Braga manteve o silêncio, mas um dia a minha irmã telefonou e disse baixinho: João, eu entendo agora, o amor não tem regras. O despertar completo veio numa tarde de verão no Douro. Miguel e eu sentámos-nos na margem do rio e ele disse: eu esperei que tu escolhesses a ti mesmo e agora vejo o homem livre que sempre foste. Eu abracei com força e senti a paz que o sacrifício nunca me dera. A sociedade ainda julgava em sussurros, mas em Portugal os tempos mudavam e o nosso amor encontrava espaço. O preço pago foi alto, relações quebradas, saúde mental abalada e anos perdidos, mas o ganho era a autenticidade. A história não acabou em conto de fadas. Ana viveu melhor sem o peso da minha culpa, e eu aprendi que o verdadeiro dever é para consigo mesmo. Miguel tornou-se não só o salvador da ponte, mas o companheiro de uma vida nova, com passeios pela Ribeira do Porto, viagens a Sintra e noites de conversas que curavam feridas antigas. O
Conflito interno dissolveu-se lentamente, substituído por uma força tranquila. Eu visitava Ana regularmente e ela dizia com um sorriso: tu mereces isto, João. O mundo à volta adaptava-se devagar, amigos novos apareceram e a família distante começou a abrandar, mas as cicatrizes permaneciam como lembrete do preço das escolhas. A minha jornada ensinou-me que os dilemas morais não têm respostas fáceis e que o amor verdadeiro por vezes exige dor para florescer. Hoje, olhando para trás, vejo que o sacrifício total quase me destruiu, mas o destino através de Miguel me salvou 2 vezes. Você acha que seguir o coração justifica deixar alguém dependente de nós, ou o sacrifício eterno é a única forma de amor verdadeiro ou falso?